Brasil, uma coisa interessante que eu quero falar para você do outro lado, para que você possa ter uma noção muito ampla do que eu quero dizer. A superstição desempenhou um papel profundo demais na sociedade humana, especialmente na época dos hebreus, lá atrás, na Antiguidade e na Idade Média, que foi pior, causando uma série de transtornos e problemas que marcaram essas eras todas. O vídeo de hoje, Brasil, está muito forte e contundente, igual um bisturi. O vídeo que eu vou te apresentar hoje vai te deixar surpreso e eu preciso mostrar para você o impacto negativo da fé na sociedade, como também na cultura e na vida psicológica de milhares de milhões de pessoas que viveram suas vidas e ainda vivem acreditando em seres mitológicos como Behemoth, dragões gigantes, monstros marinhos, leviatãs, basílicos, sátiros, burro que conversava, jumento que falou com Balaão, a cobra no Jardim do Éden que falava também. Outros acreditam em diabo, demônio, anjo, inferno, mundo espiritual, unicórnios e tantas outras lendas, mitos e fábulas. Mas faz o seguinte, fica por aí que logo após a nossa abertura eu volto e te conto tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu me sinto um privilegiado por você aí estar me assistindo em todos esses municípios, de todos os estados do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Muito obrigado mesmo por essa honra, por essa presença. A você que está fora do Brasil, eu gostaria que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço também. Muito obrigado pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua audiência. E é evidente que eu quero me apresentar para você. Eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé e o escritor do livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Olha, por que eu falo para as pessoas, todas as vezes que eu estou fazendo aqui o vídeo, eu falo. Porque nós temos aproximadamente, aliás, um pouco mais de 160 mil corações. Então, quando eu falo deste livro, é porque não bateu todas as pessoas. Muita gente ainda não sabe do livro do Jason. Eu preciso estar falando, porque esse livro está simplesmente libertador, Brasil. Um livro de 460 páginas, certo? Que traz argumentos em 24 capítulos. São capítulos perfurantes, capítulos que realmente vai deixar o cérebro do cristão, do crente, do religioso que ainda acredita no mito da volta de Jesus, na volta de um herói divino que vai vir nas nuvens, num cavalo branco para destruir o seu vilão, o seu maior vilão, o anticristo, vai destruir tudo, vai renovar a terra, vai trazer esperança à humanidade e todos serão felizes para sempre com esse judeu de 33 anos que subiu aos céus voando. Não se sabe para onde ele foi, o que se sabe é que ele subiu aos céus, não se sabe para qual galáxia ele emburacou, para qual buraco negro ele entrou, não se sabe em qual buraco de minhoca ele passou para chegar num tal reino divino e encantado, o reino feliz que é o reino de Deus. Enfim, você precisa se libertar dessa imundície de superstição, Brasil. E você, se você comprar este livro, eu garanto para você uma libertação profunda, ardente, que você vai perceber e dizer, cara, como que eu pude passar 20 anos na igreja, 10 anos, 30 anos dentro da igreja, acreditando em Jesus como Salvador, a propiciação, como aquele que é o substituto da humanidade, aquele que fez uma expiação, aquele cara que foi escolhido para morrer, para sangrar, para ser triturado pelo grande psicopata que é Deus, que queria executar o filho da pior forma possível para tentar ver se ele conseguia perdoar a humanidade. Você não acha que isso tem algum tipo de exagero, de sadomasoquismo em cima disso, Brasil? O meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel, está sendo escrito
está sendo produzido aos poucos, uma referência muito grande, muito trabalhada. E esse livro vai revolucionar o Brasil, assim como esse livro, por onde ele tem passado, tem trazido uma revolução poderosa. Se você quiser o teu livro, você já sabe, é só você clicar aqui, ó, 81971151360. Ou você faz o seguinte, aponta a câmera aqui para esse QR Code, tá? E você vai falar diretamente comigo, tá certo? Brasil, vamos falar sobre essa bactéria ou sobre este câncer miserável chamado fé, que gera fé cega, que gera superstição. Cara, a superstição, por exemplo, devastou a Idade Média, causando vários tipos de assassinatos e também autoextermínio, sacrifícios de animais, sacrifícios de adultos e de crianças virgens. Outras pessoas fizeram denúncias, exclusões, massacres, prisões, torturas, barbaridades em nome do mundo espiritual. E muitos deles baseando-se aqui, ó, baseando-se num livro repleto de superstições como a Bíblia. E por falar em Bíblia, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, cara. Você já leu o livro de Levítico 13? Você já pegou o livro de Levítico de número 13, onde mostra Deus aqui, ó, curando a lepra? Você já conheceu o método divino para curar a hanseníase na Bíblia? Você fala assim, Jason, a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria do homem. Jason, quem deu sabedoria ao homem foi Deus. Vamos tirar isso a limpo. Vamos saber como que funciona hoje a medicina para curar a hanseníase ou a chamada extinta lepra e como Deus usava os seus próprios métodos através dos seus sacerdotes para curar essa mesma doença. Deus não usava antibiótico, não, usava algo extremamente superior. Primeiro, o sacerdote de Deus pegava 2 aves vivas e limpas. Pegava pau de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de esopo. Logo depois, Brasil, ele degolava uma ave num vaso de barro. Ele borrifava 7 vezes o ambiente e o corpo da pessoa. A seguir, o sacerdote mandava a vítima se banhar, lavar inclusive suas vestes, rapar todo o cabelo e o pelo do seu corpo, completo. E mais tarde, se apresentava ao sacerdote e depois ficava 7 dias fora de casa e de molho. No 8º dia, a vítima se apresentava, rapava novamente a cabeça, matava agora 2 cordeiros sem defeito, um macho e uma fêmea, ambos de 1 ano, e em seguida comprava 3 dízimos de flor de farinha para oferta de alimento. Quer dizer, eles ofertavam manjares para Deus. Pegava esses alimentos para curar a hanseníase e apresentava para Deus. Hoje, quando você vê um macumbeiro, um candomblessista, um bandista apresentando alimento para santos, para os orixás, para guias e tantas outras coisas, você olha torto. Sangue de Jesus tem poder. Mas os sacerdotes, amando da ciência divina e poderosa e com um conhecimento estupendo, fazia a mesma coisa. Exatamente isso, parecia pai de santo. Aí ele amassava tudo com azeite, com iogue de azeite, e o sacerdote apresentava a Deus, para o mesmo ficar ciente do que estava ocorrendo nessa tal cerimônia macabra, onde precisava morrer vários bichos. Prontamente, o sacerdote tomava um dos cordeiros e oferecia a Deus por expiação da culpa do doente. Olha isso, Brasil! Imagina um médico hoje fazendo uma expiação de um bicho para curar você da hanseníase. E você, do outro lado, vem me dizer que Deus é que deu sabedoria ao homem com um livro tão atrasado como esse para curar uma coisa que com um antibiótico cura. Mas Deus não. Após isso, o sacerdote... Quem era o sacerdote disso? Era o médico? Era o homem que falava com Deus diretamente e era guiado por ele. Deus usava as mãos do sacerdote e dava sabedoria divina para o sacerdote para que ele pudesse fazer um ritual estranho. Isso quer dizer, ele degolava
o cordeiro num ambiente específico, não podia ser em qualquer lugar não, porque Deus não aceitava. Aí ele pegava o sangue do animal com os dedos e passava na ponta aqui, ó, na ponta da orelha direita, sobre o dedo do polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito do paciente. Depois, derramava o azeite na palma da sua própria mão esquerda e o restante borrifava sobre a cabeça que buscava a cura do doente. Aí veja que o sacerdote usado por Yahvé fazia a expiação pelo pecado do doente, executava um holocausto e realizava um despacho em forma de oferta de alimentos para o tal Deus. Você está entendendo? Aí eu pergunto para você, se você chegasse hoje numa clínica e alguém chegasse e executasse um animal, você ia pensar o quê? Sangue de Jesus tem poder. Mas era Deus que fazia isso. Era Yahvé, o todo sábio, o todo poderoso. E sabe o que acontecia? Escuta, presta atenção aqui em mim. As pessoas não eram curadas. Não curava as pessoas. E isso está escrito aqui. Pega Levítico, abre tua Bíblia. Abre esse livro de sabedoria divina aqui, ó. Um livro que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O livro da sabedoria. Pega ele aqui. Vai lá, vai curar hoje a hanseníase usando Levíticos capítulo 13. Você não é crente? Você não acredita na sabedoria divina? Não é você que acredita nisso daí? Veja que a superstição gerou caos. Isso tudo por causa desse livro aqui. Um livro que deveria ser esquecido pela humanidade. Um livro que deveria ser queimado por tudo quanto é tipo de lugar. Um livro atrasado, antiquado, retrógrado, que atrasa a mentalidade do ser humano. Veja que na Idade Média e quase chegando para a Idade Moderna, milhares de pessoas, geralmente mulheres, foram acusadas de bruxaria e queimadas vivas ou executadas. O exemplo que eu estou te falando isso foi o julgamento de Salem, lá em 1692. E além de todas essas coisas, Brasil, o ser humano cativou essa superstição para fazer sacrifícios humanos religiosos. Na antiguidade, povos, por exemplo, como os astecas, os maias, sacrificavam seres humanos para apaziguar deuses e evitar desastres naturais, acreditando que isso mantinha o equilíbrio do cosmos. Aí eu pergunto para você, os crentes faziam isso também? Não, diz, não, Deus não permitia. Não, sim, Deus permitia, está aqui na Bíblia. Deus mandando assassinar pessoas para que ele possa curar a terra de alguém, para que ele possa impedir uma praga. Está aqui na Bíblia. E o livro A Psicopatia do Deus de Israel, junto com Jesus Mentiu, meu amigo, vai estrondar o Brasil e acabar com esses discursos miseráveis desses teólogos, assim como quebrar as suas apologéticas. É uma garantia que eu te dou. Estou me esforçando para isso. E veja que o que os astecas faziam, tirava o coração humano, batendo ainda e apresentava ao sol, apresentava aos deuses, o coração batendo aqui ainda. O mesmo ocorria na Europa medieval, onde as pessoas que eram consideradas hereges ou que desafiavam a ordem divina eram frequentemente executadas em nome da pureza religiosa, da santificação. E em nome dessa pureza religiosa havia exclusão e discriminação, como também perseguição a minorias religiosas e étnicas. Você vê que os judeus na Europa medieval foram frequentemente acusados de crimes supersticiosos, como o envenenamento de poços. Olha isso, culpados pela peste negra, por exemplo. O uso de magia negra. Quem acredita em magia negra, Brasil? Exceto supersticiosos. E as pessoas vêm me dizer que isso tudo é sabedoria divina. Moisés, por exemplo, mandou executar. Falou, ó, vá lá e extermine seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos e seus amigos queridos e do coração, quando eles te convidarem
para alguma outra religião que não seja a nossa, ou para te convidar para você conhecer algum outro Deus que não seja Yahvé. Seja você o primeiro a desembainhar sua espada ou sua faca e meta contra ele. Execute-o e depois chame a congregação para que o apedreje, para que o mal seja cortado pela raiz. Eu pergunto para você, você usa esse método avançado, jurídico, bíblico, para os dias de hoje? Você se utiliza disso? Não, né? Então por que não jogar essa praga no lixo? Proíbe isso para os teus filhos. Proíbe uma praga dessa para qualquer outra pessoa. Liberte-se, tá aqui, ó. É só você pega aqui o livro. Logo vou estar apresentando outro aqui do lado. Estou estudando para desenvolver a psicopatia do Deus de Israel, para você ver o que é Deus. O que é o Deus de Israel, como ele trabalhava. A sua mente doente, insana, possessiva, psicopata. Você está entendendo, Brasil? Então essa perseguição, por meio da superstição, levou dezenas de centenas de milhares de milhões de pessoas ao massacre, a massacres puros, a expulsões, a guetização para os guetos das cidades, de comunidades judaicas. Aí você vê que existe também exclusão de amaldiçoados ou de doentes, pessoas com doenças como hanseníase, por exemplo, ou com epilepsia, ou outras condições físicas e mentais eram frequentemente vistas como amaldiçoadas ou possuídas por algum tipo de demônio, sendo isoladas da sociedade. Essas pessoas não recebiam tratamento médico. Sabe por quê? Porque eles acreditavam no que está escrito nesse livro. E as pessoas eram mandadas para centros de concentração, outros eram expulsos mesmo da comunidade, outros andavam com aqueles sinos badalando para lá e para cá. Se ele tirasse, seria executado. Aquele sino de badalação gerava humilhação, constrangimento, vexação, tudo. As piores crises emocionais e psicológicas na vida das pessoas. Isso tudo porque os medievais e os antigos israelitas tratavam essas pessoas com os métodos altíssimos de sabedoria divina. Coisa boa! E você ainda defendendo uma praga dessa. Crianças nascidas com deformidades eram frequentemente exterminadas por serem consideradas sinal de mau agouro ou castigo divino. Por exemplo, o próprio Deus, ele disse que não queria pessoas com deficiências físicas no seu templo. Está escrito. Jason, como assim? Deus, ele se recusava a aceitar que trabalhadores no templo tivessem algum tipo de deficiência? Sim! A pergunta é, quem foi que criou o mudo? Quem criou o ouvido do surdo, a boca do mudo? Quem criou o tetraplégico, o paraplégico? O cego? A Bíblia diz que foi o próprio Deus. Mas em Levíticos, em Deuteronômio, deixa bem claro que Deus não aceita que essas pessoas entrem no seu templo. Quer dizer, Deus cria uma pessoa cega, surda, muda ou com algum problema físico e depois recusa-se receber a adoração dessa pessoa ou trabalhos voluntários dessas pessoas nos seus templos. Por favor, Brasil, entenda o que eu estou falando para você. Você está diante de um livro extremamente miserável. Eu falo isso de boca cheia e consciente do que eu estou falando para você. A maldição esse troço. Denúncias e espionagem em nome da fé. Você fala, como assim, Jason? A Igreja Católica, especialmente durante a Inquisição, incentivou que membros de comunidade denunciassem uns aos outros por heresia. Muitos, eu digo muita gente foi acusada com base em superstições ou por motivos políticos. Você entendeu o motivo político, não é? E o cara já era executado. Resultado, prisões, torturas e execuções em nome da purificação religiosas. Aí você vê,
suspeitas de pactos demoníacos. Mulheres independentes, como curandeiras, por exemplo, as parteiras, eram vistas como bruxas. Essa mulher é uma bruxa. Você é uma bruxa, bruxa do 71. Muitas vezes, rivalidades pessoais se transformavam em acusações fatais. Quer dizer, aquela mulher olhou para o meu marido quando ele passou por ali. Não acredita, aquela bruxa. Acusava a mulher. Ó, eu vi. Juntar mais duas, eu vi. E se o testemunho de 3 pessoas forem coerentes, a pessoa é executada. Segundo a Bíblia. Você está entendendo, Brasil? Que você não deve trocar realidade por fantasia. Isso aqui é pura fantasia. Isso aqui é puro misticismo. Isso aqui é um tipo de conhecimento, além de abstrato, é antiquado. Esse conhecimento não se encaixa nos nossos dias. Essas mulheres eram acusadas de bruxarias, né? De bruxaria, no caso, eram submetidas a métodos brutais, violentos, contundentes para confessar, incluindo afogamento, esmagamento e queimaduras. Você imagina uma mulher sofrer tudo isso para confessar? Tá. Fui eu. É. A língua cortada para não falar mais com os demônios. Mas você não vai falar mais com os demônios. Senhor, oi, Deus. É mesmo, Senhor? É. Deus está mandando agora eu cortar a sua língua. Eu empalar você viva. E isso tudo seguindo esse livro maravilhoso que você tem na sua casa. E você ainda está resistente, Jason, mas eu não posso abandonar a palavra do Senhor. Aqui não tem palavra de Senhor nenhum, não. Aqui tem palavra de um monstro chamado Moisés, um ditador. Você sabe quem é Stalin? Ou o Hitler, Mao Tse-tung, por ali se vai? É fichinha perto de Moisés. Moisés era o Deus de Israel, se é que você me entende. Na Europa, tribunais permitiam torturas extremas. E quando eu falo torturas extremas, é só você pegar isso, dividir todo isso, jogar por quadrados, multiplicar e fazer uma soma alta. Era tortura mesmo. Justificadas pela ideia que o demônio protegia as suas vítimas, protegia os seus seguidores. Isso quer dizer, vamos torturar. Ela está aguentando. Ó, já arrancamos os 2 peitos dela, né? Agora vamos arrancar os genitais. Porque ela está aguentando a dor e ainda está viva, porque é o demônio que está dentro dela, pessoal. Vamos queimar o corpo. Queimando o corpo, a gente queima o demônio. Você está entendendo aonde vai a crença do demônio agora? Você está entendendo ou está se fazendo de besta? De bobo? Irmão, isso tudo em nome desse livro. Esses santos católicos estavam por trás de tudo isso, gerando teologia, discurso, argumentos, obras para praticar todas essas insanidades em nome de uma purificação religiosa, sede santos, porque o vosso Deus é santo. E cadê Deus? Ninguém viu até agora, mas vamos matar em nome deles. Então veja que movimentos religiosos fanáticos, como os flagelantes da Europa medieval, acreditavam que o alto sofrimento agradava a Deus e ajudava a expiar os pecados da comunidade. Os caras se batiam, se violentavam aqui, sangrava. Outros arrancavam o olho, os dedos dos pés, das mãos, acreditando que fazendo isso segundo a Bíblia, Deus estava lá se agradando. Gostei. Daí, você está entendendo, Brasil? Isso é contra a nossa psicologia. Isso é contra todas as descobertas que nós fizemos até o dia de hoje. Você, do outro lado, deveria ter a máxima vergonha de dizer: eu tenho a praga desse livro chamado Bíblia dentro da minha casa. Você não conhece, é por isso que você tem na sua casa. Jason, eu já li a Bíblia. Então, se você leu e não se afastou, você é um psicopata. Não tem outra. Não tem nem conversa. Você leu, entendeu e continuou, é um psicopata. Não tem como, meu querido.
Você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, 1 Reis, 2 Reis. Lê tudo isso e você continuar o mesmo. Meu amigo, vá se tratar com um psiquiatra. Você tem problemas graves. Insanidade. Aí você vê que nós tivemos, por causa da superstição, a perda de conhecimento e avanço científico. Entendeu? Aí você vê que a superstição religiosa, muitas vezes, se chocou com a ciência. Exemplos disso inclui a condenação de Galileu Galilei, por defender o heliocentrismo, visto como contrário à Bíblia. Tudo está contrário à Bíblia, fogo nele! Fogo nele! Isso tem um demônio, isso é o diabo. Tem muita gente, por exemplo, que diz assim, não ouve esse cara não. Desliga o YouTube. Tira desse canal Além da Fé. Esse cara é o diabo, esse cara é o anticristo, esse é o demônio, esse é o falso profeta, esse é o besta, esse é a besta. Isso aí foi profetizado por Jesus. Quer dizer, pessoas completamente insanas. Gente que dá vergonha à comunidade. Pessoas que mais parece que estudou ou são analfabetas, estudou somente até a 2ª série do ensino fundamental. Não tem envergadura, musculatura intelectual, senso crítico, senso do ridículo para entender e discernir as coisas. Não tem. É impressionante isso. Aí você vê que os avanços médicos e avanços anatômicos foram atrasados. E sabe por que foram atrasados? Porque o estudo dos corpos humanos era considerado profano. Os padres, os intelectuais, diziam, olha, vai abrir aqui para mexer no coração, isso é profano, hein? Deus habita no coração, se abrir, Deus cai. Imagina a primeira cirurgia do coração, o primeiro transplante cardíaco. Como é que foi a confusão? É só você ver um filme chamado Deuses... Éramos deuses, somos deuses, ou alguma coisa que eu vou tentar ver e colocar aqui para você. Onde conta o primeiro ser humano que fez uma operação no coração. Os padres quase que infartaram. Porque como que pode operar o coração? Isso é uma hipocrisia. Não, isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é profano. Os padres diziam isso em 1940. Pertinho, né? Veja como é que esses padres são inteligentes. Hoje, essas desgraças estão fazendo operações. Estão consultando os cardiologistas. Hoje o Papa tem cardiologista para ele. Aí serviu, né? Por que não usa a Bíblia? Por que não vai no pastor fazer uma operação cardíaca? Não é Deus que dá sabedoria? Aí para o padre e para o pastor Deus não dá sabedoria, não. Só dá para o médico que estudou 10, 12, 15 anos. Entendi, pra cima de mim. Aí você vê que esses avanços, cara, eram considerados profanos pela igreja. Em nome de quê? Em nome da Bíblia. Porque o conhecimento humano não é nada diante do conhecimento de Deus, como diz lá em Levítico 13. A destruição de biblioteca de Alexandria, embora envolvesse múltiplos fatores, foi impulsionada por preconceitos religiosos e supersticiosos contra a sabedoria pagã. Aí você vê também pânico e histeria coletiva. Como? Durante a peste negra, em 1347 a 1351. A superstição levou a acusações contra minorias, como judeus, por exemplo, aos ateus, a práticas irracionais, como procissões autoflagelantes ou envenenamento de comunidades inteiras. Quer dizer, para Deus está nos mostrando alguma coisa. Peraí, isso aí é a volta de Jesus. Então, vamos envenenar os ateus e vamos envenenar os judeus. Vamos envenenar os hereges, porque... Oi? Um minutinho só, tá, pessoal? Peraí, deixa eu... Sim, senhor. Para colocar veneno naquela comunidade toda. Para exterminar todo mundo de lá. Aí são pecadores. Eles são ateus. Senhor, deu interferência aqui agora. O senhor poderia repetir essa informação, porque eu quero saber? Pronto, pessoal, vamos terminar a reunião aqui. E Deus realmente pediu a execução para curar o pessoal da peste negra. Entendeu? É isso daí. Isso é religião, tá? Isso é fé, tá?
Isso aí é que é fé. Aí veja que massacre em nome da pureza religiosa. O que aconteceu na noite de São Bartolomeu? Você fala, Jason, eu nem sei o que é São Bartolomeu. Coloca na internet, só para você ter uma ideia, por que aconteceu a noite de São Bartolomeu em 1572. Foi um dos piores massacres de milhares de huguenotes, protestantes franceses, no caso, em parte alimentado pelo medo supersticioso de desagradar a Deus. E quer dizer, esses homens, os huguenotes, foram barbaramente, executados, banho de sangue, simplesmente porque as pessoas foram falar com Deus, foram ouvir Deus. Aí tiveram que, na noite de São Bartolomeu, sair queimando tudo, quebrando tudo e acabando, exterminando a vida de pessoas. Isso tudo em nome da religião e por ouvir Deus falar. Primeiro Deus, segundo meu pai, minha mãe, meus irmãos. O cara, olha, você quer saber o primeiro sintoma de psicopatia, de doença mental? Pergunta para o crente, o que é mais importante, teu pai ou Deus? Se ele colocar Deus, problema mental. Teu filho ou Deus? Se ele colocar Deus, problema de cognição fortíssima, dissociação. Isso é um problema de personalidade. É um problema dissociativo de identidade. Problemas mentais seríssimos. O cara que coloca Deus em primeiro lugar do que a esposa, filhos, pai, mãe, é um doente mental, cara. Doente mental. Eu vou repetir, eu preciso repetir. É um doente mental. Precisa de um psiquiatra, de ajudas, de remédios fortíssimos em cima de um cara desse. Porque a superstição pegou esse cara. Aí você vê problemas psicológicos e sociais. A superstição criou um ambiente de medo onde todos poderiam ser acusados de práticas ocultas. Isso destruía completamente laços sociais e familiares. Isso quer dizer, você é ateu? Ih, rapaz, descobri que fulano é ateu na minha empresa, vou demitir. Não, vou ficar, você é doido? Eu vou deixar que um negócio desse para Deus me amaldiçoar? A mulher descobriu que o cara não acreditava em Deus. Vou abandonar. Você é doido ficar com um ateu, conversar com um ateu? Não, de jeito nenhum. Isso tudo em nome da Bíblia. Como em Êxodo, capítulo 22, versículo 18, se eu não me falha a memória, ou 20, 18, alguma coisa assim, ou 21, 18, você vai procurar, aonde a Bíblia está dizendo para você executar sem dó e sem piedade toda e qualquer bruxa ou feiticeira que você encontrar por onde você for. Bíblia. E você vem defender um livro desse. Veja que crianças eram educadas sob a ideia de punições divinas ou demoníacas, causando traumas psicológicos. Líderes religiosos e políticos exploravam superstições para manter o controle social e justificar guerras, como as cruzadas, por exemplo, atos supersticiosos, alegando, sabe o quê? Como sempre, ordens divinas, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E assim, entenda bem, eu não quero que você acabe com a sua fé, mas eu queria que você tivesse uma fé racional. Funciona? Não. Então abandona. Tô ouvindo Deus. Abandona. Você não está ouvindo Deus coisíssima nenhuma. É para ferir o outro ser humano, para excluir, para banir o outro ser humano. Abandona isso. Mas a Bíblia está dizendo para eu me afastar. Abandona. 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 Pega essa praga. Tem fogueira na tua casa? Joga fora. Queima esse troço. E eu não estou fazendo vilipêndio à fé de ninguém, não. Estou apenas te dizendo que isso daqui deveria ser proibido. É um livro desse que levou todas as imundícies para o mundo todo e para a Europa ocidental completa. Então, essa superstição, Brasil, foi responsável por incontáveis e incontáveis mortes, perseguições, exclusões e retrocessos sociais, especialmente durante a antiguidade.
né? E também a Idade Média. Aí você do outro lado diz assim, mas Jason, a gente olha a Bíblia, mas segue só algumas coisinhas e outras não. Veja que, embora sua influência tenha diminuído um pouquinho com o avanço do pensamento racional e científico, os seus efeitos ainda ecoam na história e na vida, nas estruturas sociais contemporâneas. Pessoas que ainda hoje, por exemplo, eu fui fazer as minhas camisas e 2 empresas se negaram dizendo que elas seriam amaldiçoadas. Eu falei, como que vocês serão amaldiçoados? Vocês estão recebendo o meu dinheiro, que é igual a todo mundo, e vocês não vão fazer as minhas camisas porque vocês não concordam com as frases. Aí eu falei, e aquela frase ali do carnaval, da bebida, do charuto? E ali? Vocês estão financiando política, camisas de tudo quanto é tipo de coisa, xereca de lá do sei que, um bloquinho de lá do sei que, ele chupa lá, você vai lá, se vai. Isso pode. Agora, a minha camisa tendo frases racionais, isso para você é irracional. Isso vai te trazer maldição. Brasil, vamos acordar com esse negócio. E para você acordar, muito bem acordado, cara, de verdade, não é para vender não. Compra esse livro. Por que Jesus mentiu? Esse livro vai libertar você e a sua família de uma maneira tão desproporcional que você vai chorar a cada página. Você vai dizer, não, cara, não é possível que eu acredite nisso, não. Por que eu acreditei nisso? E você vai vir aqui me dar razão e colocar nos comentários, Jason, você estava certo. Te desejo um fortíssimo abraço e aguardo você. Até o próximo vídeo. Até lá, Brasil. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma grande honra receber você aqui. Eu também sou o escritor do livro Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, com o subtítulo Uma Crítica Contundente à Escatologia Cristã. Uma pergunta para você que está do outro lado e que abriu esse vídeo agora. Você do outro lado já se perguntou alguma vez se Jesus, o Cristo da Bíblia, mentiu durante toda a sua história de vida? Porque em sua promessa de retornar à Terra, por exemplo, ele tem deixado milhares de milhões de seus seguidores esperando há séculos. Mas espera aí, e se eu demonstrar para você que esse retorno nunca aconteceu e jamais acontecerá? Você ficará surpreso, incomodado, decepcionado. E se eu trouxer evidências que provam que as profecias bíblicas que apregoam por aí sobre a sua segunda vinda não são, na verdade, além de uma fabricação romana? Neste livro aqui, instigante, completamente corajoso, eu desafio as interpretações mais convencionais e mergulho fundo nas passagens da Bíblia que prometem a volta triunfante de Jesus e mostram que tudo isso não passou de uma mentira. Com uma análise completamente rigorosa e questionadora, eu desvendo os mistérios por trás dessas profecias e revelo uma verdade chocante para os cristãos. A segunda vinda de Jesus nunca aconteceu e jamais ocorrerá. Simplesmente porque se trata de uma farsa. Este volume de 460 páginas, no formato de 16 por 23 e com 24 capítulos, que está aqui em minhas mãos, revelará algo tão escandalizador sobre a sua segunda vinda, sobre a suposta vinda do Filho de Deus à Terra, que muitos e muitos crentes irão ficar perplexos e revoltados. Pastores honestos abandonarão a fé. Teólogos, apologistas e professores de teologia serão duramente questionados por seus alunos, e muita gente vai se indignar com tudo o que aprendeu de errado sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos, as epístolas apostólicas e a temida carta de Apocalipse a respeito da mera hipótese da volta de Jesus. Este livro, Por que Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda, é uma chamada para a ação, uma provocação para questionar o que você pensa que sabe sobre a fé e sobre a escatologia cristã ou sobre a suposta palavra de Deus. Se você do outro lado estiver pronto para enfrentar a verdade, então este livro aqui é para você. Entre em contato conosco e eu mesmo terei o prazer de receber você em todas as partes do Brasil e do mundo. E este livro pode ser seu e pode libertar você.